Graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Olá, meus amados irmãos e amigos, gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 ao 44. Assim diz a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É um texto conhecido, especialmente em nosso meio, né? Porque fala das ofertas a Deus, a qual participamos a cada primeiro dia da semana, conforme a Escritura. Mas aqui nós gostaríamos de trazer o tema aprendendo com a generosidade da viúva, ou com uma viúva. Normalmente ouvimos dizer desse grande exemplo de oferta como a oferta da viúva pobre. Mas bem que poderia ser a mulher sem nome que deu tudo o que possuía para viver. Ou a generosidade de uma viúva que não passou despercebida por Deus. Essa história, ela contrasta nesse momento de forma bem intensa com os escribas e fariseus, que anteriormente Marcos vai dizer que eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Uma hipocrisia danada, né? Enquanto a viúva, que mesmo sendo lesada, ela cumpre suas obrigações e responsabilidades espirituais para com Deus de forma espontânea. Enfatizando isso. De imediato, nós já aprendemos nesse momento que não há justificativa para deixar de cumprir nossas obrigações, certamente para com Deus, mesmo quando somos lesados ou prejudicados por alguém. A generosidade do servo de Deus surge de forma espontânea, pois ele sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar, sobre os justos e os injustos. Isso é importante lembrarmos. Não para impor medo em nós, mas para nos dar segurança de sua presença. Quem está seguro na presença do Deus eterno, certamente terá uma entrega total a Ele. Estará completo na presença do eterno Deus. A pergunta do escriba, em certa ocasião, antes desse momento aqui, no capítulo 12 mesmo, qual é o maior mandamento, é respondida aqui, nesse momento. Quando nós entendemos que esta mulher, ela amou a Deus, acima até da sua própria vida, dando tudo o que possuía para viver.
Quem não está completo na presença acaba fazendo como os fariseus ou os escribas, dá o resto, dá a sobra. Então, nesse momento, vale a pena refletirmos. O que é que você tem dado a Deus? Como você tem entregado a Deus a sua vida? Você está disposto a aprender com a generosidade dessa viúva? Se sim, primeira coisa para lembrar: Jesus observa atentamente. É o que ele está fazendo aqui nesse momento. E a palavra grega usada aqui nesse momento, ela é interessante, theoreo, e traz a ideia de olhar atentamente, perceber com os olhos, mas olha que legal, de modo a desfrutar da presença do outro. Isso mostra que não é uma observação passiva, mas a busca de uma conexão entre aquele que doa e aquele que recebe a doação. No Evangelho de Lucas, a palavra usada, anablepo, é uma outra palavra, mas a ideia é a mesma. Traz a ideia de olhar para cima, erguer os olhos e ver novamente. O mais importante aqui é nós percebermos que Deus, ao observar, tem a intenção de se conectar com o doador. O primeiro exemplo, nesse momento aqui, da leitura que fizemos, parece não ter chamado a atenção de Jesus para que ele pudesse tecer qualquer comentário a respeito daquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam doando valores monetários, mas não estavam doando a si mesmas ao Senhor. Então aqui nós já temos a primeira lição a ser aprendida. Se a sua oferta é apenas valor monetário, então você está apenas dando dinheiro para uma instituição religiosa, mas não ofertando a Deus. Pois a nossa entrega é primeiro ao Senhor e depois a nossa oferta. Pense sobre isso. O segundo exemplo, nesse momento que foi dado, serve de impulso para Jesus tecer um comentário sobre o exemplo de uma mulher, cujo nome aqui não é mencionado, e isso não importa, não é verdade? Mas apenas a atitude. Por que que o nome não é importante aqui? Porque o importante é que o nome dela está registrado nos céus. Em Lucas 10, 20, depois de uma missão que os apóstolos eles fizeram, eles foram enviados, e no retorno eles voltaram eufóricos naquele momento. Por quê? Porque Deus deu poder a eles para expulsar demônios, exorcizar, enfim, e pregar o reino de Deus. E eles voltaram eufóricos, dizendo: Senhor, até os espíritos se submetem a nós. Aí Jesus dá uma acalmada na euforia, né? E diz: vocês devem ficar alegres, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão registrados nos céus. Que maravilha, não é? E essa viúva sem nome, com certeza, tem o seu nome registrado nos céus. Lá, quando a gente chegar lá, permaneça fiel. E quando chegar lá, você procura por ela, porque ela já está nos esperando lá, tá bom? A doação dessa mulher despertou uma conexão com o divino tão profunda, pois ela doou não apenas valor monetário, mas a si mesma. Então, quem teme a Deus não teme o futuro, pois este está nas mãos daquele que conhece e controla o futuro. Não há futuro desconfortável para quem está completo na presença, nas mãos de Deus, no presente.
então não há temor do futuro. Quando nós ofertamos apenas valores monetários, isso chama a atenção dos homens. Mas quando nossa oferta está arraigada no coração, isso chama a atenção de Deus. E por meio das nossas ofertas, nós podemos entrar em conexão com o divino. De quem você quer chamar a atenção enquanto faz a sua oferta? Faz uma boa obra? Opera mudanças em sua vida? De quem você quer chamar a atenção? Marcos, nesse momento, ele faz apenas o relato da viúva vindo para o lugar das ofertas naquele momento e realizando o seu ato de conexão com Deus, revelando sua completa dependência, um tanto quanto irrisório o valor aos olhos humanos, mas certamente grandioso aos olhos de Deus. Marcos diz que Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. E as grandes quantias dos ricos devia fazer muito barulho na caixa das ofertas naquele momento. Jesus estava observando, atento, mas só encontrou ênfase em valores e não no coração. O que a atitude de Jesus nos ensina enquanto os ricos depositavam suas ofertas diante dele? Reconheça que tem momentos que a gente precisa aprender o valor do silêncio. Sempre. E se for necessário, fale para ajudar as pessoas a perceberem o caminho onde elas estão. O que a atitude de Jesus nos ensina a refletir enquanto depositamos nossas ofertas diante dele? Reconheça o valor do que vem do coração e não do bolso. O do bolso sempre será pequeno, pois não exige esforço. Mas quando vem do coração, damos o máximo de si para Deus, pois a oferta é o sacrifício a Deus. Como diz Paulo a respeito da oferta dos irmãos em Filipos: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos, ao que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, verso 18. A oferta é um aroma suave. As duas palavras juntas nesse momento revelam que o olfato divino é ativado quando a oferta é oferecida como sacrifício. A expressão grega osmen euodias traz essa ideia de que o olfato de Deus é ativado. A oferta é o sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa expressão enfatiza a agradabilidade da oferta feita diante de Deus em favor de sua obra. Enquanto Marcos faz apenas o relato, Lucas, contando a mesma história, diz que Jesus viu também. Esse segundo momento dá ênfase numa viúva que também depositava sua oferta diante dele, naquele momento. E a palavra usada nesse momento, traduzida como viu, traz a ideia de ver com os olhos, mas também ver, enxergar com a mente. E Marcos usa a palavra vindo. Lucas diz Jesus viu, e Marcos enfatiza a viúva vindo, que traz a ideia de vir de um lugar para outro com o propósito de seguir alguém. Interessante, não é? Quem ela queria seguir ou chamar a atenção naquele momento? Certamente, chamar a atenção de Deus.
para a sua oferta. Por que a oferta dessa mulher chamou a atenção de Jesus? Porque ela se tornou visível perante Deus, embora fosse invisível aos olhos dos homens, embora não fosse notada por nenhuma daquelas pessoas. Você tem se tornado visível perante Deus por meio das suas ofertas e seu serviço a Ele? Pense sobre isso. Com essa comparação, Jesus nos oferece um exemplo para avaliarmos e refletirmos de que lado estamos e de quem desejamos chamar a atenção, enquanto realizamos nossos atos de honra e adoração a Deus. Jesus não se levanta nesse momento como juiz, mas como mestre, que usa o momento para ensinar de forma vívida o que Deus espera de cada ofertante. Cada um fará de acordo com o que decidiu em seu coração, sem esquecer que Deus observa e vê, não apenas valores, mas o que está no coração. Não a aparência, mas o coração. Depois disso, Jesus chamou os discípulos e declarou: a oferta menor superou a maior. Ela deu mais do que todos os outros. Que maravilha, não é? A oferta da viúva superou a de todos os ofertantes. Por quê? Porque esses deram a sobra, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Veja bem, ela deu tudo o que possuía para viver. Então essa frase, Deus não se importa com o valor, não cabe aqui. Porque Deus não espera nada menos do que toda a nossa vida a Ele, constantemente. Deus espera que o sirvamos, que o adoremos de forma plena, de forma completa em sua presença. Todos esses deram do que lhes sobrava, ou seja, eles deram algo que não lhes custaria nenhum tipo de esforço. Interessante aqui que a palavra usada por Jesus, perisseuo, é a palavra grega, traz a ideia de abundância, excesso, transbordar. Ou seja, Deus os fez transbordar em prosperidade, mas eles não foram capazes de transbordar perante Deus, mostrando sua dependência e amor a Ele. Mas ela, no entanto, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Por quê? Porque para ela, o dia mais importante de sua vida era o dia de hoje. E hoje é o único dia que temos para fazer o melhor para Deus. Ela decidiu entregar tudo para Deus, de forma voluntária, sem saber qual seria o resultado dessa decisão de amor genuíno. Apenas sabia que Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar e Ele enxerga o justo e os injustos. Será que ela conhecia essa palavra de Deus revelada ao profeta Jeremias, que diz, em Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Outra tradução diz para dar a vocês esperança e um futuro. E em Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Se assim for, nós nos encontraremos com Deus. A oferta menor
superou a maior. O que nós podemos aprender com essa história? Com esses personagens nesse momento? Primeiro, o que aprendemos com Jesus? Que a verdadeira observação, em qualquer momento da vida, traz reflexões e não julgamentos. Deus julgará as intenções. A nós cumpre realizar as nossas obrigações para com Ele. Segundo, o que aprendemos com os ricos que deram grandes quantias ou grandes somas de dinheiro em ofertas? Que devemos dar mais atenção à qualidade do nosso coração e da nossa relação com Deus. Uma oferta de qualidade depende da qualidade do coração e da relação que temos com Deus. Terceiro, o que aprendemos com a viúva pobre? Que nossos atos de devoção sincera não passam despercebidos aos olhos de Deus, que não vê a aparência, mas sim o coração. O verso 44, literalmente, o último verso, se fosse traduzido literalmente, ficaria assim: porque todos ali lançaram provenientes de dentro do que lhes sobrava. Esta, porém, proveniente de dentro da sua pobreza, lançou tudo quanto tinha, a saber, todo o seu sustento. A reflexão que fazemos é o que você está lançando perante Deus enquanto faz a sua oferta. Dinheiro ou a sua vida, o seu coração? A nossa resposta nos dará lições, mas se desejamos sermos notados por Deus, enquanto lançamos nossas ofertas, precisamos perguntar: dependemos de Deus ou daquilo que possuímos? Está claro para você quem você ama mais, Deus ou o dinheiro? E se você e eu ficássemos sem sustento para viver hoje, qual resposta você daria a Deus? A disposição do coração revela a disposição que temos para a transformação de uma vida dependente de Deus. Se confiamos, sabemos que nossa porção diária está garantida por aquele que nos faz prosperar e nos permite a escassez. Mas conectados com Ele, como Paulo, poderemos dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Devemos observar o bem que recebemos para que possamos fazer o bem que Deus espera. A história demonstra que a verdadeira generosidade não se mede pela quantidade, mas pelo motivo do coração. Porque Deus aceita conforme o que o homem tem e não de acordo com o que não tem. Os ricos são apenas mencionados como aqueles que davam o que sobra, enquanto a mulher é louvada por sua atitude de confiança e dependência de Deus. O problema não estava na quantidade que cada ofertante trazia, mas sim no desprezo daquele que os fazia prosperar e transbordar. Se transbordarmos em nossos recursos, oferecemos o que transbordou e mais, o que planejamos constantemente. Se Deus nos faz prosperar, nós vamos ofertar o que planejamos e ainda aquilo que transborda, que Deus nos dá constantemente. Nós não precisamos de mais nada, além da porção do dia de hoje. Se esse pensamento preencher todos os espaços do nosso coração, nós teremos disposição para entregar a última refeição que temos para viver. Pois não ofereceremos a Deus sacrifício
que não custe nada para nós. O que aconteceu com aquela viúva que deu todo o seu sustento de forma voluntária? Será que ela morreu? Será que Deus multiplicou os seus recursos? Nós não sabemos. Mas certamente ela buscou a Deus e o encontrou, seja na terra ou no céu. O importante é estar com Deus. E quem busca, encontra. E mesmo que ninguém perceba o que você está fazendo, e mesmo que ninguém saiba o seu nome, o importante é que Deus está vendo e o seu nome está escrito nos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Dai graças com o coração, dai graças ao nosso Santo Deus, dai graças porque nos deu o seu Filho.